Quem foi Napoleão? Quantos filhos teve? Como ele perdeu o poder? O que você precisa saber antes de assistir ao épico de Ridley Scott? A trajetória de Napoleão Bonaparte é, sem dúvidas, uma das mais épicas e controversas da história. Ele deixou uma marca duradoura na história, conquistando vastas áreas do mundo e estabelecendo seu próprio império. Quanto aos filhos, Napoleão teve vários, incluindo seu filho mais conhecido, Napoleão II. Antes de assistir ao épico de Ridley Scott sobre Napoleão, é útil compreender a complexidade desse líder histórico, seu impacto na política mundial e os eventos cruciais que levaram à sua queda. A interpretação de Joaquin Phoenix certamente adicionará uma dimensão intrigante a essa narrativa histórica fascinante. Assim, separamos 5 pontos fundamentais sobre a história de Napoleão que o ajudarão a aproveitar melhor o filme. Mas antes de iniciar essa surpreendente história, quero convidá-lo a se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar nossos vídeos. Vamos começar? Vejamos. Quem foi Napoleão? Napoleão Bonaparte nasceu em 15 de agosto de 1769, na cidade de Ajaccio, localizada na ilha de Córcega. Proveniente de uma família aristocrática, ele recebeu sua educação em Paris. Sua ascensão à popularidade ocorreu durante e após a Revolução Francesa, especialmente após a bem-sucedida repressão de um levante monarquista em Paris, em 5 de outubro de 1795, conquistando assim o apoio do governo. Através de estratégias militares arrojadas, Bonaparte conduziu suas tropas a vitórias impressionantes, rapidamente consolidando sua reputação. No ano de 1799, um golpe de Estado depôs o diretório, elevando-o à posição de primeiro cônsul da França, marcando o início de um governo com características ditatoriais e escassa participação popular. Posteriormente, Napoleão autoproclamou-se imperador dos franceses. No entanto, após enfrentar derrotas significativas durante a campanha da Rússia em 1812 e contra a Sexta Coalizão formada contra a França em 1814, ele abdicou do trono em abril daquele ano. Após um breve exílio na ilha de Elba, Napoleão retornou à França, reassumindo o poder por aproximadamente 100 dias, até ser derrotado novamente. O segundo exílio o conduziu à remota ilha de Santa Helena, onde passou o restante de seus dias, vindo a falecer em 5 de maio de 1821. A queda do poder de Napoleão resultou de uma série de derrotas militares, minando seu apoio tanto da população quanto da burguesia, que estava cansada das incessantes guerras. Consequentemente, o período do Império Napoleônico estendeu-se de 2 de dezembro de 1804 a 14 de abril de 1814. O insucesso na campanha da Rússia, em 1812, enfraqueceu a posição de Napoleão, culminando em sua perda de poder diante da derrota para a Sexta Coalizão, em 1814. Após sua abdicação, Napoleão retornou brevemente ao poder por 100 dias em 1815, mas foi derrotado novamente em Waterloo. Posteriormente, foi exilado para Santa Helena, marcando o fim do período napoleônico na França. Na cerimônia de coroação na Catedral de Notre-Dame, em 2 de dezembro de 1804, Napoleão protagonizou uma ação ousada. Ao invés de receber a coroa das mãos do Papa Pio VII, ele mesmo se coroou, pegando a coroa destinada a Josefina e colocando-a em sua própria cabeça. Esse gesto simbólico destacou sua visão de poder igual ou superior ao da Igreja, reforçando sua independência e soberania. Após a queda de Napoleão Bonaparte, o trono da França foi restaurado à monarquia dos Bourbon. Luís XVIII assumiu o trono em 1814, interrompendo brevemente seu reinado durante os 100 dias, quando Napoleão retornou ao poder em 1815. Após a derrota final de Napoleão, Luís XVIII reassumiu o trono, governando a França até sua morte em 1824. Em seguida, foi sucedido por seu irmão, Carlos X, marcando a restauração Bourbon na França. O matrimônio Napoleão encontrou Josefina de Beauharnais em 1795 e se apaixonou por ela, rompendo seu noivado com Désirée Clary.
Josefina, viúva e 5 anos mais velha que Napoleão, já tinha 2 filhos de seu primeiro casamento. O casamento de Napoleão e Josefina ocorreu em 9 de março de 1796, mas a separação aconteceu 13 anos depois. Nos primeiros anos, Napoleão estava profundamente apaixonado, quase obcecado por ela, mas Josefina não correspondia a essa intensidade e teve amantes, revela o escritor. Bonaparte descobriu as traições de Josefina, mas optou por manter o casamento por conveniência. Ele também teve amantes e percebeu que poderia ter filhos, algo que Josefina já não conseguia. Essa constatação levou à separação, permitindo que Napoleão se casasse com uma mulher capaz de dar um herdeiro ao trono. Os descendentes Bonaparte teve, no mínimo, 3 filhos. Seu herdeiro oficial foi Napoleão Francisco Carlos José, conhecido como Rei de Roma e Duque de Reichstadt, fruto do casamento com a arquiduquesa Maria Luísa da Áustria. Além disso, teve outros filhos com amantes, como Charles Léon, resultante do relacionamento com Eleonore de Noël de la Plaine, e Alexandre Colonna Walewski, nascido de sua união com Maria Walewska. Esses 2 filhos foram oficialmente reconhecidos, seja pelo imperador ou por meio de testes de DNA realizados por cientistas anos depois. No entanto, há filhos não confirmados, como Eugen Megerle von Mühlfeld, filho de Emile Victoria Kraus. O cinema tem historicamente demonstrado um notável interesse e fascínio pela figura de Napoleão Bonaparte, e isso pode ser atribuído a diversos fatores. Napoleão, como líder, personifica uma complexidade psicológica intrigante, destacando-se por sua ambição desmedida, estratégias militares brilhantes e uma ascensão meteórica ao poder. O período em que Napoleão viveu, marcado pela Revolução Francesa e pelas guerras napoleônicas, oferece um cenário histórico rico em drama e emoção, o que naturalmente atrai os cineastas. Além disso, o legado duradouro de Napoleão na história europeia, sua influência contínua na política, guerra e cultura, o coloca como uma figura de interesse perene para o mundo cinematográfico. Suas conquistas impressionantes e derrotas dramáticas, notavelmente em Waterloo, fornecem uma narrativa cativante, repleta de altos e baixos. O estilo visual e estético da época napoleônica, desde a indumentária até a arquitetura, é visualmente impactante, o que torna as produções cinematográficas sobre esse período particularmente atraentes. Além disso, a história de Napoleão é frequentemente interpretada como uma tragédia, com sua ascensão rápida seguida por uma queda espetacular. Essa dimensão trágica adiciona um elemento narrativo envolvente, cativando o público e motivando os cineastas a explorarem o lado humano do personagem. Assim, a persistente representação de Napoleão Bonaparte no cinema é resultado da combinação desses elementos, proporcionando uma fonte inesgotável de inspiração para narrativas cinematográficas ricas e envolventes. Diversos filmes ao longo do tempo têm buscado capturar e reinterpretar sua vida e legado, oferecendo visões variadas desse ícone histórico. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e compartilhar. Nos ajude a crescer esse canal para contarmos mais histórias interessantes para vocês.